Glórias a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos, ouvintes e amigos da Rádio Colina FM com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a você que agora você fique ligado no trono da graça, fique ligado na palavra do Senhor, que eu gosto sempre de repetir que ela é digna de toda aceitação. Essas não são palavras minhas, são palavras de Paulo. Paulo diz que a palavra do Senhor é digna de toda aceitação, porque ela é divinamente inspirada, ou seja, o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então você que tem sua Bíblia, ou se você não tem, fica ligado. Abra comigo no livro de Juízes, capítulo 16, em nome de Jesus, e vamos meditar na palavra inerrante do Senhor. O capítulo 16 de Juízes, no versículo 21, diz assim: Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como foi rapado. Aleluia. Meu querido, você deve estar imaginando que palavra é esta. Essa palavra fala de um homem que nós conhecemos muito bem pela Bíblia Sagrada, ou através até mesmo de filmes que você viu pela televisão. Mas eu já te dou um conselho, que filmes em televisão muitas das vezes não tem nada a ver com a Bíblia. Nós temos que vir para a Bíblia. E a Bíblia nos fala de um homem que Deus levantou, que Deus chamou Manoá e disse: olha, eu vou te dar um filho, e esse teu filho, ele será nazireu, separado para Deus. Porque a Bíblia nos diz que nesse contexto Israel foi entregue pela sua desobediência. Deus em Israel foi entregue nas mãos dos filisteus e estava ali debaixo de um jugo por 40 anos nas mãos dos filisteus, sofrendo ali na mão do inimigo por 40 anos. Então Deus chama Manoá e diz assim: olha, eu vou te dar um filho, esse teu filho, eu vou separar ele vai ser nazireu, um homem diferente, vou dotar ele de uma grande força, porque ele será o livrador de Israel, ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. E assim Deus fez. Deus cumpriu esta promessa ali na vida daquela família, daquela mãe que era estéril, e agora Deus abre a madre daquela mãe, daquele homem, da mulher daquele homem, e a Bíblia diz que ela concebe um filho, e coloca o nome de Sansão, e esse homem, esse rapaz, ele cresce, essa criança, ela cresce, e Deus dota ela de uma força incrível, de uma força sobre-humana. E nós conhecemos a história de Sansão. Ele, com a queixada de burro, ele conseguiu destruir, dizimar um exército de 1000 homens. Ele, com as suas próprias mãos, ele matou um leão. Então Deus dotou de muita força e resistência física para ser ali um soldado que valesse por milhares, para libertar Israel. Ele tinha um chamado de libertar o povo. Aleluia. Assim como a igreja tem um chamado para libertar o povo. A igreja do Senhor, ela tem um chamado de pregar as boas novas de salvação e de vida eterna, e conseguir arrancar das garras do diabo o maior número possível de almas e trazer para o reino da luz do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque foi assim que Paulo diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz, Jesus. E essa é a incumbência dele, de tirar o povo da mão do inimigo. Mas, como todo dom, meu querido, como toda força, vamos dizer assim, todo dom que te der na tua mão tem uma responsabilidade. Toda autoridade que é colocada na mão de uma pessoa tem uma responsabilidade. Todo poder tem uma responsabilidade. E infelizmente Sansão não conseguiu ter responsabilidade nesse poder, nessa força que Deus deu para ele.
nesse dom que Deus deu para ele, ao invés de ele libertar o povo, ele começou a se vangloriar. Ao invés de fazer aquilo que Deus tinha mandado, ele chamado ele para fazer, ele começou a se vangloriar. Ele falou: eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quiser. E ele começou a pecar. Era um homem separado para Deus, ele começou a pecar, ele começou a se desviar da presença de Deus. E isso é forte, meu querido, isso fala aos nossos corações. Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para uma grande obra. E esse homem chamado para essa grande obra começou a se desviar. O primeiro pecado dele foi não honrar o seu pai e sua mãe. Porque de tempo em tempo ele descia a Gaza, coisa que não poderia fazer, se misturar no meio do povo pagão. E ele começa agora, os seus olhos começam a se encantar por uma mulher que ele não poderia se encantar por ela. E os seus pais falam com ele: meu filho, mas tem tanta mulher aqui no meio do nosso povo, você tem que se encantar por uma mulher pagã. E a Bíblia diz que Sansão diz assim: mas essa agradou aos meus olhos. Ele começa a desobedecer os pais. E a Bíblia diz: honra pai e mãe. Aleluia. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Um homem que não podia tocar no fruto da vide, ele começa a beber. Um homem que não podia tocar em coisa imunda, ele mata um leão, depois volta e come um mel dentro do corpo do leão. Então ele começa a se desviar da presença de Deus. Mesmo com toda aquela força, mesmo com todo aquele poder, mesmo com toda aquela sabedoria, porque a Bíblia nos mostra também que Sansão também era inteligente. Não era só forte, era inteligente. Mas a inteligência e a força, a sabedoria, sem o temor de Deus não é nada, porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o início da sabedoria. Então ele começa a se desviar, ele começa a pecar, e começa a usar o seu dom para as coisas erradas, coloca fogo na plantação do inimigo e começa a fazer coisas que não deveria fazer. Ele começa a sair do foco, ele começa a sair da linha, e Deus agora permite que ele caia no laço daquela mulher, e nós conhecemos a história. A Bíblia diz no capítulo 16 que ele abre o coração para ela. Ele abriu o coração para quem não deveria abrir o coração. Porque Salomão escreve no livro de Provérbios, aliás, no livro de Eclesiastes: de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Então essa mensagem, meu querido, é para você que às vezes está se desviando da palavra de Deus, às vezes já se desviou. E olha o que aconteceu com Sansão, no capítulo 16, do versículo 21 que nós lemos. Olha a consequência da desobediência, o que trouxe sobre a vida daquele homem. Olha a consequência do pecado, desobedecer a Deus, desobedecer os pais, e fazer tudo errado, fazer tudo que dá na tua telha. Olha a consequência que trouxe na vida daquele homem. Tem pessoas que pregam essa mensagem e falam: mas tudo que aconteceu foi propósito de Deus. Não, Senhor, o propósito de Deus não era esse para ele. O propósito de Deus era que ele vencesse o inimigo e trouxesse vitória para o teu povo, não era que ele sofresse. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus para nós é pensamentos de bem e não de mal, são pensamentos de paz e não de guerra, são pensamentos de vida e não de morte. Deus quer o melhor para nós. Aleluia. E olha o que acontece com ele. A Bíblia diz que os filisteus pegam ele, porque ele abre o coração para aquela mulher e ela engana ele, corta o cabelo dele e ele se enfraquece. E eu quero te dizer que não foi o cabelo cortado que enfraqueceu ele, foi o pecado. Foi a desobediência. Foi a falta de temor de Deus. E a Bíblia diz que os filisteus pegam ele. Olha aí a primeira consequência do pecado. Ele ficou fraco. A segunda consequência do pecado, a Bíblia diz que lhe arrancaram os olhos. A segunda consequência é: você fica cego. Às vezes não cego fisicamente, mas cego espiritualmente. E depois fizeram descer a Gaza e amarraram-no. Mais uma consequência para quem peca, para quem desobedece a Deus. Ele fica preso. E agora a Bíblia diz que ele andava, ele moendo no cárcere. Ele começou a fazer o trabalho de um animal.
começou a rodar naquele moinho, naquele cárcere amarrado, cego, fraco e andando em círculos. Às vezes você que está me ouvindo nesse momento, você deve estar andando em círculos. Às vezes os seus projetos nunca chegam